século, o mundo não acabou, como sempre nos prometem. Beethoven tinha 30 anos e ainda não tinha publicado a sua primeira sinfonia. O Mozart, que acabamos de ouvir, já tinha escrito em torno de 35 sinfonias na mesma idade. Ou seja, o Beethoven não seguiu o mesmo caminho. Ele já vivia há 8 anos em Viena, Viena, capital da música, da mesma forma que Salvador, a capital do carnaval. Naquela época, todos iam para Viena. E o Beethoven, que é um compositor alemão, nascido em Bonn, em 1770, com 30 anos, ele decide se iniciar como sinfonista. Eu digo como sinfonista porque ele já era famoso como pianista. O grande negócio era começar como pianista. Ou seja, me contaram essa também lá atrás. E depois a gente faz o que a gente quiser. Então, Beethoven, ele já tinha escrito 2 concertos para piano, que eram vamos dizer, as suas obras maiores, em termos de efetivo. Ele tinha, por exemplo, no ano dessa sinfonia, ele tinha escrito um septeto, uma obra para 7 instrumentos, várias sonatas. Ou seja, tinha uma certa quantidade de obras. Essa sinfonia é opus 21, quer dizer que era a obra número 21 do catálogo que ele aprovava. Beethoven era muito exigente, jogava muita coisa fora. Dizem que ele corrigiu o segundo movimento da famosa Quinta Sinfonia 16 vezes antes de publicar. Então, quando ele publicava, era para valer. E essa sinfonia, já sendo opus 21, com 30 anos, a gente se pergunta se ele não estava esperando o mundo acabar para saber se valia ou não a pena escrever sinfonias. Então, em 1800 ele lança a sua primeira sinfonia. A gente ainda não sabe que lá adiante a gente vai escutar a Quinta Sinfonia, que é uma maravilha, que entram os trombones nas sinfonias. A gente vai escutar a Nona Sinfonia, com a primeira sinfonia onde tem um coro cantando com a orquestra. Vai aparecer o Tchaikovsky escrevendo a Patética, o Mahler escrevendo. Ninguém tinha em mente. O que a gente tinha em mente era a arte do século XVIII. Basicamente, os mais famosos, Haydn e o popstar Mozart. Haydn era professor também, foi professor de muitos músicos, inclusive de Beethoven. Então, o Beethoven, para escrever essa sinfonia, obviamente, seguiu algumas regras, mas já de início ele dizia que essas regras não poderiam ser todas seguidas, que ele queria criar novas regras. Ele já começou inovando. E hoje, nós temos 200 e tantos anos depois, o privilégio de sentar aqui e continuar ouvindo Beethoven. Por quê? Eis a questão. É como a resposta é muito fácil. Da mesma forma que a gente continua entrando nessa linda igreja pela sua beleza, ou visitando outras catedrais, ou outros grandes monumentos, as sinfonias também são monumentos, patrimônios da humanidade, que a cada vez nós reconstruímos tocando. E como nós reconstruímos? Estudando muito, cada um seu instrumento, na prática coletiva da orquestra, um trabalho de muita dedicação, muito cuidadoso, para que cada tijolo esteja no lugar. Mas a gente fica sempre se perguntando como tocar a música de Beethoven, se ela foi escrita há 200 e tantos anos atrás, não tinha CD, não tinha rádio, ninguém gravou, não dá para saber exatamente como era. E foi aí que apareceu o Nicolaus Harnoncourt, que faleceu hoje. Procure sobre esse grande maestro. Ele realmente abriu nossos olhos para a necessidade de fazer pesquisa e chegamos a algumas mudanças interessantes, que fazem com que hoje a gente pode interpretar essa música de uma forma que não se estava muito acostumado no século XX. O século XX foi inspirado pelos compositores românticos e fez com que a gente tivesse a estética dos compositores românticos. E aí, então, a música de Mozart, de Beethoven, também era interpretada como se fosse uma música de Tchaikovsky ou de Brahms. Isso criou algumas tradições erradas.
Primeiro porque ninguém fazia pesquisa, ia nas bibliotecas dar uma olhada no manuscrito para ver se era aquilo mesmo. O que o Amoco fez foi muito valioso. A gente descobriu, por exemplo, que o metrônomo, não sei se vocês sabem, aquela máquina que inventaram para a gente estudar, mas que não é para estudar, eu explico isso para todos os meninos do Neogibá, é uma máquina para controlar o tempo. Essa máquina foi inventada e desenvolvida na época do Beethoven. Então, o Beethoven ficou muito feliz quando viu o metrônomo funcionando e colocou nas suas músicas um númerozinho que especificava que a música deveria ser naquela velocidade. O metrônomo ele faz um pêndulo, assim, que você tem um númerozinho e dá para marcar. Então, essa pesquisa, quando trouxe esses números de volta para a gente, e a gente estava com a tradição de ouvir a música num outro tempo, com muita gente dizendo que o Beethoven estava louco, o metrônomo dele estava quebrado, etc. Mas pouco a pouco a gente foi vendo que a informação vai muito além disso. O que é importante saber, que a gente sabia na época? Na época a música era feita para entreter. Todo mundo ia para um concerto para reconhecer melodias, para reconhecer danças, ou até para se divertir. Para se divertir com efeitos cômicos que o compositor colocava nas suas obras, ou dramáticos. No caso do Beethoven, por exemplo, nós temos no seu segundo movimento uma dança muito evidente, que se eu pedir para a orquestra agora para tocar no tempo errado, que seria o tempo da tradição, ficaria assim, bem mais lento, o segundo movimento. Nós sentimos que a estética é diferente, o que a gente quer transmitir é diferente. Essa história do vibrato criou uma grande confusão, porque inclusive ajuda, quando você toca mais lento, você precisa
artifício da época, como eu disse, era a utilização de efeitos cômicos. Beethoven, por exemplo, ele inova na sua primeira sinfonia, que também tem 4 movimentos, é uma sinfonia com 4 movimentos, onde o terceiro, na época, antes dele, era sempre um minueto. O minueto é aquela dança lenta, elegante. O Beethoven está lá, não está nem aí para a elegância, com aquele cabelo que ele nunca penteou, o cara não gostava daquela corte. Aí ele faz uma brincadeira e coloca, ele ainda chama de minueto. Na próxima sinfonia ele vai chamar de esquerdo. Mas no terceiro movimento da primeira sinfonia ele chama de minueto, mas na verdade já é um esquerdo, só que ele não botou o nome, foi a maneira dele brincar com a gente. Então vocês vão ver que já é uma dança muito rápida, não tem mais nada a ver com o minueto. E ele utiliza de outro efeito cômico muito potente, que é a mudança súbita de volume. Você toca e forte, de repente. Era sempre um motivo de risada do público. E ainda é hoje. A gente se diverte muito tocando com essas coisas que o Beethoven escreveu por causa desses efeitos. É impressionante. Ele usa da dinâmica, como a gente fala, da diferença de volume da música, inesperadamente, e a gente toma um susto e acha a graça. E é o lance da terra. Agora ele usou uma outra coisa muito interessante, também no quarto movimento, que é jogar com um drama e um cômico sem avisar. Por exemplo, a gente começa esse quarto movimento achando que, enfim, o Beethoven sério chegou. Mas na realidade, ele faz uma brincadeira com esse naipe aqui, que é o naipe dos primeiros violinos, que é o naipe que, quando ele exige mais precisão, virtuosismo, capacidades técnicas na sua sinfonia, é o naipe mais exposto, está mais perto do público. O segundo também, hoje está aqui. Vocês, quem não está acostumado, quem vai ouvir a juvenil, ouve sempre as violas aqui. Mas tem maneiras de organizar a orquestra, inclusive na época, onde os segundos ficam em frente aos primeiros, criando um efeito estereofônico já, de 1800. É surpreendente. Mas também a gente coloca os baixos do lado de lá, dando uma capacidade de afinação muito maior à orquestra, segurando a orquestra, os instrumentos, o violino de cá, por causa da função harmônica dos baixos numa orquestra sinfônica. Então, os violinos, eles vão ter uma pequena brincadeira, vamos dizer assim, no início do quarto movimento, que começa com uma nota dramática, mas que na realidade, imediatamente depois, vira uma brincadeira onde os instrumentos tentam tocar simplesmente uma escala. Como a ópera cômica. Beethoven inova ainda mais, utilizando o que a gente chama de ambiguidade, que é o que vai abrir as portas do romantismo, quando os artistas começam a colocar nas suas partituras elementos ambíguos. Essa sinfonia é em dó maior. Podemos tocar um grande dó maior aqui. Dó maior. Quem escreveu a sinfonia em dó maior começava com algo parecido com isso, um acorde ou um instrumento tocando dó, na fundamental. Beethoven faz o quê? Ele cria surpresa imediatamente, faz uma introdução, não começa com um allegro,
linguagem musical, ele usa a dominante, uma dominante, para um outro tom qualquer. No caso, ele vai fazer isso várias vezes antes de chegar no Dó maior. Música